Olá mais uma vez. As histórias que eu conto aqui, na maioria das vezes, são a pedido das pessoas que, que estão envolvidas nas situações. Não são histórias inventadas, não são ficções, são fatos. E o que eu vou contar para vocês agora também é um fato. Existia um casal que ficou bastante tempo casados mesmo, com papel assinado, e inclusive uma das pessoas do casal estava ligada a uma religião, e a formação dela, inclusive, é dentro desta religião, e por N razões ela tinha um certo tipo de comportamento, mesmo algumas vezes ela dizendo que não concordava com tudo que a igreja ensinava para ela. E ela trabalhou para uma outra família, e nesse período que ela trabalhou para essa família, ela começou a contar coisas que a deixavam insatisfeita. E ela chegou ao momento em que ela chegou à conclusão de que aquele relacionamento não servia mais para ela. E aí ela tomou as devidas providências, conversou com a pessoa, com a outra parceira, com a outra pessoa da parceria. A outra pessoa, obviamente, não aceitou, porque o que a outra pessoa estava fazendo estava bom para ela. Para a pessoa que estava querendo se separar, não. E isso foi levando bastante tempo, e a outra pessoa que não estava, entre aspas, se incomodando, lógico, estava cômodo para ela, porque tudo estava de acordo com ela, às mil maravilhas. Inclusive ela estava se comportando como dizendo: puxa, olha todos os momentos felizes que nós tivemos. E de acordo com a pessoa que queria se separar, esses momentos só diziam respeito a uma parte, só eram felizes e convenientes para uma das partes. Essa é uma história, inclusive, muito comum. Isso posto, chegou uma hora que essa pessoa que reclamou não aguentou mais e acabou se separando. No momento que ela disse que ela não queria mais, ela saiu de casa, foi para a casa de uma outra família, que não era dela, pegou as coisas dela, foi para casa de uma outra família, e inclusive essa pessoa tinha filhos também, tinha filhos envolvidos também. E aí teve toda uma mudança, porque até certo ponto ela usufruía de um certo padrão de conforto, não era um padrão altamente rico, ou não era um padrão de uma classe super bem sucedida, mas era um padrão que a beneficiava bastante. Ela tinha confortos, vivia numa casa bonita, inclusive, ela vivia numa casa bem ajeitada, ela tinha toda sorte de conforto que uma casa podia ter, tinha quartos para os filhos, e ela abriu mão de tudo isso. E quando ela foi para essa outra família, não demorou muito, ela acabou conhecendo uma pessoa, e se envolveu com essa outra pessoa. E, bom, as coisas foram acontecendo, e não demorou muito, ela começou a comparar essa pessoa com o antigo relacionamento. E, bom, o que acontece? Não demorou muito, acabou acontecendo uma coisa que não parecia que ia acontecer. Ela acabou voltando a se envolver com a pessoa do relacionamento anterior e manteve isso em segredo. Porém, quando ela estava no novo relacionamento, a pessoa que estava junto com ela no outro relacionamento começou a perceber alguns comportamentos estranhos, começou a perceber algumas broncas infundadas, começou a perceber algumas ausências estranhas,
começou a perceber algumas, como eu posso dizer, algumas renúncias, por exemplo, a finais de semana, que era o que eles tinham combinado quando eles começaram a se envolver. E, bom, em outras palavras, ela traiu a pessoa que ela tinha escolhido para ficar depois do relacionamento anterior. E como eu disse, ela manteve isso em segredo por um bom tempo. Não demorou muito, ela acabou contando para a pessoa que ela estava junto. E aí começou-se uma onda de discussões, começou uma onda de invalidações, começou uma onda de desprezos, porque ela começou a comparar os dois casos e ela acabou repetindo a dose depois de meses depois. Quando ela falou que ela tinha traído a pessoa que ela tinha ficado depois que ela tinha rompido, ela acabou contando, lógico, que isso não foi legal, mas a pessoa já falou para ela, olha, não sei se eu vou continuar confiando em você. E de fato isso aconteceu, não confiou, muito embora a pessoa que deixou de confiar era apaixonada. Mas a história se repetiu e foi ficando pior, foi ficando cada vez pior. E aí começaram discussões mais acaloradas, começou-se a levantar vozes, começou-se a fazer ofensas, começou-se a prestar atenção nos defeitos dos outros. E um dos vídeos que eu falei para você, eu lembro que eu mencionei que no começo as pessoas se recusam a falar os defeitos. E aí entra uma questão. São realmente defeitos? São coisas que te incomodam? Ou será que por conta de alguma conveniência você acabou deixando passar batido, como se diz na gíria? E aí, quando a coisa não era mais conveniente para você, você começou a apontar isso, jogar isso na cara da outra pessoa. E você deve saber que isso é mais comum do que parece. Talvez se você começar a fazer uma pesquisa de casos de casais que se romperam, começa sempre aquela questão de um bota o defeito no outro. É uma coisa super comum. Mas, como sempre, eu estou falando do quê? Eu estou falando do livro Genética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Qual é a relação de todas essas coisas que eu falei para você até agora, que está no livro? Bom, voltando ao assunto dos casais. A pessoa que foi traída 2 vezes não suportou, mesmo morrendo de dor no coração, mesmo sendo apaixonada. Ela não suportou porque na cabeça dela, depois de todos os acordos que foram feitos, ela ainda assim se viu traída e ela acabou falando que não queria mais. Bom, qual é a explicação para esses tipos de atitudes? Eu vou mostrar para você os 2 casos do porquê, na maioria das vezes, as pessoas insistem em cometer os mesmos erros. No primeiro caso, tem uma questão do acordo, que não foi, digamos assim, registrado no primeiro casamento. Esse primeiro casamento durou bastante tempo, mais de 10 anos. Elas não traçaram um acordo. Por uma razão que não convém dizer aqui agora, não vem ao caso, ela fez o primeiro casamento e ela acabou voltando para esse primeiro, como eu disse. No segundo caso, a pessoa, depois ela acabou se dando conta que ela mesma se traiu. E eu já falei isso em outro vídeo, mas não contando um caso longo, como eu tenho feito nos últimos vídeos. Note que os vídeos têm aumentado de tempo. Bom, voltando ao assunto do livro. Quando a pessoa se sente tentada a voltar para o relacionamento anterior, ela está querendo completar uma lacuna que ela deixou vazia, que era a parte da zona de conforto dela,
que de alguma forma fazia com que ela se sentisse bem. Quando os defeitos apareceram, começou aquela coisa de um jogar na cara do outro. Quando ela foi para o segundo relacionamento, aconteceu a mesma coisa. E o outro fez a mesma coisa. Então, você tem 3 pessoas diferentes apontando os mesmos tipos de problema. O segundo com ciúme do primeiro, a primeira pessoa que foi o pivô dessa contenda toda, entrou num estágio de confusão mental, porque as brigas começaram a acontecer. O relacionamento do segundo caso acabou, e a pessoa que rompeu, né, que disse que não queria mais isso, ela passou bastante tempo sentindo as dores, muita saudade, muita falta. E ela estava disposta a fazer de tudo, a esperar para ver se acontecia algum tipo de fracasso para ela reencontrar esse amor que ela tinha alimentado, que ela tinha fantasiado, e que até certo ponto aconteceu, mas acabou acontecendo essa traição. Tá parecendo um pouco confuso isso para você. Se você entendeu a história, você vai tirar sua própria conclusão. Levando isso para o território do livro Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Acontece que quando algo que nos causa prazer faz com que a gente se prenda, mesmo que a gente tenha vivenciado muitas e muitas dores, a gente acaba voltando. Eu não estou falando a gente, nós. Eu estou falando isso de um modo geral, isso é muito comum. Ter uma mente que opera por estímulo e resposta. Também já falei isso num outro vídeo. Essa mente tem um nome, chama mente reativa. Reativa, ela opera por reação, ou seja, tinha um componente no primeiro relacionamento que ativou o desejo dela de voltar para ele. Na pessoa traída, ou seja, a pessoa do segundo relacionamento, também tinha um componente de relacionamentos anteriores que faziam que, mesmo que ela tivesse sentindo falta, ela estava disposta a aceitar a pessoa, mesmo sendo traída, e deixando inclusive o amor próprio de lado. Isso é muito comum, como eu já falei para vocês, e vocês devem saber disso. Se você começar a perguntar para as pessoas nas ruas, você vai ver que esse é um fato muito comum. E aí entra naquela coisa que eu sempre falo também, as pessoas começam a se atacar nas redes sociais, começam a pôr defeitos e começam a achar que o outro errou, que ela não errou e vice-versa, e fica uma troca de chumbo insana, essa é a palavra. A escolha mal feita, tanto do primeiro quanto do segundo relacionamento, foi insana. A troca de ofensas das 3 pessoas entre si foi uma troca de chumbo, também foi insana. O fato de elas se atacarem nas redes sociais também foi insano. E insanidade é a ausência de sanidade mental. E não significa que a pessoa seja uma pessoa louca. Significa que ela está presa a fatores que aprendem ou prendem essa pessoa. De alguma forma, existe prazer naquele sofrimento, entre aspas, e elas ficam andando em círculos e elas nunca conseguem resolver. Quando aparece uma situação de que, de alguma maneira, essa pessoa vai conseguir resolver esse problema, mas ela não consegue, entre aspas, se soltar, é porque a insanidade está fazendo com que ela não queira desistir. Você viu que salada que ficou tudo isso? Como se resolve isso? Nos 3 casos, é ler e entender o livro Dianético, o Poder da Mente sobre o Corpo, fazer a terapia de audição de dianética e aos poucos ir se entendendo melhor as 3 pessoas, fazer com que elas
se deem conta da questão dos acordos, mas também das coisas que fazem mal para a sua saúde mental. E para ir fechando o ciclo, algumas pessoas têm feito perguntas, pessoas que adquiriram os livros, elas têm sentido uma certa dificuldade porque elas não estão entendendo. E então eu vou fazer um convite para você. Você pode adquirir o livro, o valor dele é R$ 210, mas você recebe uma sessão de terapia gratuita. Essa sessão pode ser feita em 2 partes, ela demora em torno de 5 horas. Vai depender de uma série de fatores. E eu vou começar a fazer outras sessões de vídeos agora falando de um outro livro, inclusive o livro que deu origem a esse que você está vendo aqui em cima, que é o Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. E se você tiver alguma dificuldade com essa leitura, quando você assistir os vídeos que fala do primeiro livro, do antecessor a esse, talvez fique um pouco mais fácil de você digerir o texto e entender como que essa coisa toda faz a diferença na sua vida. E a partir de agora, toda segunda-feira, vai ter um vídeo falando sobre isso, sobre Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo, mas é necessário que você assista isso de modo presencial. Fica na rua Serra de Botucatu, 1208, no Tatuapé. Para quem vai de metrô, próximo à estação Carrão do metrô. E nós queremos ajudar as pessoas a se limparem, a eliminarem essas coisas que causam tantos fracassos nas suas vidas. Quando você evita que uma pessoa fracasse, ela ajuda tudo que está ao redor dela a prosperar também. Pense nisso com carinho. Estou muito feliz por você ter me assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.